A Ferrari é uma equipe extremamente forte no circo da Fórmula 1 atual. Mas o que poucas pessoas sabem é que, na verdade, o F175 tem algumas peças que foram literalmente copiadas do RB18 da Red Bull. Vamos falar mais sobre isso? O que aconteceu com o F175 e como que eles conseguiram copiar da Red Bull e fazer com que o carro ficasse mais rápido do que o da equipe austríaca. Fique ligado porque chegou a hora do piloto! Você já conhece o mercado de criptomoedas? Pois é um dos mercados que está mais em alta na economia mundial. E para comprar e vender com segurança e facilidade, você precisa conhecer a LoopPay. LoopPay é uma plataforma incrível de compra e venda de criptomoedas, ativos de jogos e muito mais. E através dela você consegue comprar e vender esses ativos sem nenhum tipo de taxa oculta, muito comum em outros tipos de corretoras. E para transferir o seu dinheiro para sua carteira da LoopPay é muito simples. Através de um Pix, você já transfere rapidinho e já tem o dinheiro na sua conta do aplicativo. Mas não para por aí, ainda dá para ficar muito melhor. Se você utilizar o código que está aqui embaixo na descrição, você tem muito mais vantagem. Até porque a sua primeira transferência para sua carteira é completamente gratuita. E além disso, cada convite que você enviar para novos amigos, você ganha R$20 a mais na sua carteira para cada amigo que se cadastrar. Não perca tempo, aproveite essa oportunidade e já comece os seus investimentos ganhando muito dinheiro através da LoopPay. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e desde a pré-temporada de 2022 nós já poderíamos ver ali o F175 fazendo muito sucesso em todos os canais relacionados à Fórmula 1. E não apenas no YouTube, canais relacionados ali à mídia escrita, blogs, jornais, revistas e todo mundo falava sobre o F175. Que era o carro do momento, era o carro diferenciado da Fórmula 1 e que muito provavelmente conseguiria dominar o ano de 2022 e talvez até mesmo iniciar uma nova era na categoria. Mas depois nós pudemos ver um RB18 muito forte e que nesse momento é o centro das atenções, até porque foi responsável pelo Mundial de Construtores ser liderado pela Red Bull e o Mundial de Pilotos ser liderado por Max Verstappen. Mas ainda assim, todos nós sabemos, ou pelo menos quem acompanha a Fórmula 1 sabe, que o F175 muito provavelmente é sim o carro mais competitivo do circo da categoria até esse exato momento. Mas ainda assim, voltemos ao assunto do início do vídeo. Como que a Ferrari consegue ter um carro tão veloz, sendo que a equipe Red Bull conseguiu criar um RB18, que é justamente o ponto de convergência que todas as equipes esperam, que tem peças que a Ferrari obviamente copiou, mas ainda assim tem um carro mais veloz. Vamos explicar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo os elementos em que a Ferrari consegue ter certa vantagem, aí seja aerodinâmica ou de unidade de potência. Vamos falar tudo sobre esse assunto, mas antes eu queria convidá-lo a deixar seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo cada vez mais. Quando você deixa o joinha, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo, gostou dele e acaba recomendando para outras pessoas. Além disso, se você não for inscrito, é um novato aqui no canal, já deixa a sua inscrição e também ative o sininho para todas as notificações. Muita gente não está recebendo os meus vídeos, então por isso, ative o sininho e se você já tem o sininho ativado, desative ele e ative novamente para ter certeza de que vai receber a notificação dos meus vídeos. Enfim, vamos parar de enrolação e falar o porquê a Ferrari tem um carro superior, mesmo sendo de certa forma uma cópia do RB18. Vamos começar do início. Por que a Ferrari foi uma das primeiras equipes a conseguir controlar o porpoising de certa forma? Na verdade, segundo a fonte que eu estou utilizando, que é do motorsport.com italiano, ou seja, tá tudo em italiano, mas tá aqui embaixo na descrição, aparentemente a Ferrari foi a primeira a entender como funcionava essa situação. Parece que analisando o histórico dos carros mais antigos da Fórmula 1, que já utilizavam o efeito solo, que é o principal protagonista para que esse problema de porpoising aconteça nesse ano de 2022, ela conseguiu criar artifícios para fazer com que o carro se tornasse menos sensível, principalmente a ondulações no asfalto. Sabe-se que quanto mais ondulada é a pista, mais as equipes sofrem com essa quicada ao final das retas. Dessa forma, a Ferrari utilizou-se ali de uma técnica de deixar a frente um pouquinho mais elevada,
Por isso, pôde utilizar uma suspensão mais mole, menos rígida, que permitisse a ela acabar absorvendo um pouco mais essas ondulações no asfalto e se tornasse menos sensível ao porpoising, principalmente durante curvas de alta velocidade. Essa foi uma questão de grande vantagem da Ferrari e que até esse ponto ela não havia copiado, obviamente, da Red Bull, mas é uma situação sim de grande vantagem. Mas aí, conseguindo controlar um pouco melhor essa questão do porpoising, a Ferrari também conseguia, consequentemente, diminuir a altura do carro, aproximá-lo do asfalto. E segundo algumas fontes confiáveis, a gente sabe que a cada 20 centímetros, melhor dizendo, 20 milímetros mais próximo do asfalto, os carros conseguem se tornar até 1 segundo mais veloz por conta do aumento de pressão aerodinâmica. Isso é basicamente por conta do efeito solo. Quanto mais próximo o assoalho está do asfalto, mais existe pressão aerodinâmica, consequentemente aumenta-se a aderência também. E a Ferrari entendeu isso desde o princípio. E tendo um carro menos sensível ao porpoising, ela conseguia deixá-lo mais próximo do chão e, consequentemente, aumentar também a pressão aerodinâmica. Mas aí talvez você se pergunte, mas Lucas, por que as outras equipes não tiveram essa mesma perspicácia da Ferrari? Por que elas não utilizaram um túnel de vento, dados do carro ou algo nesse sentido? Na verdade, a maioria das equipes fizeram o possível para isso tudo. Mas o problema do porpoising pegou a maioria de calças abaixadas, vamos dizer assim. Por quê? Porque era um problema que não era previsto pelas simulações e nem pelo túnel de vento. Segundo o regulamento da Fórmula 1, os túneis de vento utilizados pelas equipes não podem ultrapassar a velocidade de 150 km por hora. Isso significa basicamente que nenhuma equipe poderia prever esse efeito antes de colocar o carro na pista. Mas a Ferrari, apesar de não poder ter testado no carro em si, dentro do túnel de vento, conseguiu entender que esse efeito aconteceria em algum momento e já criou um carro com um conceito que teria sim certa vantagem nesse sentido. E foi na intenção de abaixar ainda mais seu carro que a Ferrari trouxe lá para o GP de Barcelona de Fórmula 1 uma nova atualização. Um grande pacote, na verdade, que tinha como principal intenção aumentar a pressão aerodinâmica, diminuindo o arrasto, diminuindo o porpoising e, consequentemente, permitindo que a Ferrari conseguisse abaixar ainda mais seu carro. E foi essa a grande vantagem de Barcelona, que fez com que Charles Leclerc conseguisse dominar a corrida daquela forma até seu fatídico abandono do meio para o final da corrida por problemas de confiabilidade. No GP de Mônaco, nós pudemos perceber também que essas atualizações fizeram efeito, apesar de que por conta de erros de estratégia, novamente a Ferrari acabou dando com os burros na água e não conseguiu de forma alguma recuperar a liderança. Mas até agora a gente falou sobre atualizações, falamos sobre o conceito da Ferrari, mas a gente não falou sobre a questão da cópia em si. Como assim a Ferrari copiou o design da Red Bull em algumas questões? A principal questão é a parte do assoalho. Esse novo assoalho que foi trazido para o GP de Barcelona traz características muito parecidas com o utilizado no RB18, utilizando alguns degraus para conseguir direcionar melhor o fluxo de ar através do carro. Anteriormente, desde o GP do Bahrein de Fórmula 1, que foi o primeiro GP desse ano, a Ferrari utilizava um conceito ogival, como diz aí o próprio site do motorsport.com, enquanto a Red Bull utilizava alguns degraus na intenção de direcionar melhor esse fluxo de ar. E apesar do regulamento em si acabar gerando alguns vórtices que são muito ruins para o funcionamento do carro, a Red Bull utiliza esses degraus na parte de baixo do assoalho justamente na intenção de direcionar esses vórtices. A parte da frente acaba fazendo com que esses vórtices sejam lançados para baixo e a parte de trás do assoalho faz exatamente o efeito oposto, na intenção de facilitar um pouco mais o trabalho do extrator do carro. E a Ferrari está fazendo exatamente a mesma coisa junto com algumas outras equipes, como é o próprio caso da McLaren. E essa cópia é um dos motivos para a Ferrari ter conseguido ganhar tanto em velocidade final nas retas. Hoje em dia, pelo menos no GP de Barcelona de Fórmula 1, nós podemos ver um F175 perdendo no máximo 3 km por hora quando comparado ao RB18, muito provavelmente por conta desse novo design do assoalho,
que permite com que o carro diminua em arrasto, ao mesmo tempo que ele ganha em pressão aerodinâmica por diminuir o porpoising e, consequentemente, ter a possibilidade de abaixar um pouco mais o bólido. Ganha de todos os lados a Ferrari nesse sentido, e aparentemente foi justamente uma questão de cópia, entre aspas, da equipe Red Bull. Outra questão que a Ferrari também copiou ali do RB18 foi um skate. Muito se fala sobre skates mesmo, essa é a palavra utilizada, que aparentemente também tem a intenção de diminuir um pouco mais o porpoising, talvez limitar um pouco mais o trabalho da suspensão depois de uma certa velocidade final. Isso foi testado sim, e numa primeira parte ali no TL1 de Imola e posteriormente nos dias de treino ali dos pneus da Pirelli. Isso gerou sim uma certa reação ali da Red Bull, que acabou reclamando dessa posição da Ferrari em testar novos componentes, mas como ela já havia testado no TL1 de Imola, esse mesmo assoalho, não existia nada no regulamento que falasse que não era permitido fazer esse tipo de coisa. Mas ela testou e aparentemente esse skate aí, entre aspas, utilizado pela Red Bull, também foi copiado pela equipe Ferrari. E é claro que essas cópias, entre aspas, geraram sim uma certa vantagem para o F1 75. Mas é sempre importante nós nos lembrarmos que desde o início do ano ele já era o carro mais cotado a ser o mais veloz desse ano de 2022. E essas novas questões trazidas pelo carro nos últimos GPs acabaram intensificando o que já era um ótimo carro nesse ano de 2022. E o próximo passo da Ferrari é muito esperado para o GP de Silverstone de Fórmula 1. Até agora, segundo Mattia Binotto, eles não teriam condições de aumentar ali a questão do orçamento nesse ano. Por quê? Porque atualizando mais os carros de forma antecipada, existe sim esse problema da possibilidade de ultrapassar o teto orçamentário. E não é isso que eles gostariam de fazer. Por isso, a próxima atualização, ou melhor dizendo, o próximo grande pacote de atualizações chegará em Silverstone. Mas é sempre importante nós nos lembrarmos também que a Ferrari é um dos carros mais sensíveis a novidades e que mesmo com pequenas coisas, a gente percebe grandes melhorias no F1 75. E é claro, muita gente vai se perguntar, será que não é antidesportivo essa cópia do F1 75 com relação ao Red Bull? Será que isso é certo? Será que é errado? Será que não merecia punições? Antes de falar um pouco mais sobre isso, sobre a minha opinião sobre isso tudo, eu queria que você também comentasse aqui embaixo. Você acha que é justo? Você acha que é certo? A Ferrari merecia punição ou não? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Muita gente fala que na Fórmula 1 e em outras áreas também, diversas do mercado aí, nada se cria, tudo se copia. E a gente percebe muito disso em diversas áreas realmente. Um programa que é bem parecido com o outro, um carro que é bem parecido com o outro e outras situações diversas. E é basicamente assim mesmo que funciona. A gente percebe um tipo de inovação e tenta copiar de uma forma melhorada. E aparentemente é isso que a Ferrari tem feito e tentado copiar ali algumas inovações de outros carros da Fórmula 1 em seu F1 75, de modo a tentar fazer com que ele seja o mais eficiente possível com relação à sua aerodinâmica. Claro que outras situações também mudaram, como o MGU-H e o turbocompressor do motor da Ferrari, mas me parece que o que mais gerou uma certa apreensão, ou o que mais gerou atenção nas outras equipes, foi sim essas mudanças aerodinâmicas do F1 75. De qualquer forma, nada se cria, tudo se copia. E a Ferrari, analisando esses componentes embaixo, ali no assoalho do RB18, conseguiu criar um monstro que aparentemente gera sim uma certa vantagem em pistas não apenas de baixa velocidade agora, mas também em locais de um pouco mais alta velocidade. Apesar de não conseguir bater a Red Bull em locais aí, em retas muito longas, ainda assim, ela consegue sim acompanhar muito bem, diferentemente do que acontecia antes desse grande pacote de atualizações. Mas é claro, galera, esse vídeo aqui não é para desmoralizar a Red Bull, não é para desmoralizar a Max Verstappen, nem nada nesse sentido. Claro que enquanto a Ferrari trabalha de um lado, o RB18 é trabalhado do outro lado. Isso não significa que o campeonato já está perdido para o piloto holandês e muito menos para a equipe austríaca. Significa basicamente que a Ferrari veio e está fazendo um ótimo trabalho com relação ao desenvolvimento do seu carro nesse ano de 2022. Inclusive, a Red Bull traz sim algumas novidades para esse GP de Imola de Fórmula 1.
Novidades essas que provavelmente estarão relacionadas à diminuição do arrasto aerodinâmico do seu carro. Mas esse é assunto para outro vídeo, eu vou trazer informações importantes sobre isso também, mas para isso é importante demais que você se inscreva nesse canal e ative o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo e você pode curtir o Hora do Piloto da melhor forma possível. Então se inscreve, ative o sininho e se você ainda não deixou o like nesse vídeo, não se esquece, deixa o seu joinha, seu like faz toda a diferença, ele é muito importante e também acaba me incentivando a fazer vídeos cada vez melhores para você. Deixe seu joinha, isso ajuda demais e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!